química, fala de tal chocolate, número atômico igual a 11. Boa tarde, gente, tudo bem? Começando mais uma aula compacta aí agora sobre distribuição eletrônica, beleza? Aqui na distribuição eletrônica eu coloquei o diagrama de Linus Pauling e a sequência que vocês têm que seguir para obedecer a ordem energética de cada um desses níveis e subníveis, tudo bem? O que aconteceu, né? Por que nós temos o diagrama de Linus Pauling? Apesar do modelo atômico de Bohr ser bem interessante, acabou percebendo que dividir os elétrons, a quantidade de elétrons apenas em níveis, não era suficiente, né? Então, acabou tendo a necessidade de surgir os subníveis. E, lógico, né, a questão energética envolvida iria influenciar muito nessa distribuição dos elétrons agora em subníveis energéticos. Tudo bem? Então agora o diagrama de Linus Pauling vai resolver esse problema. Ele vai conseguir ter uma ordem que você vai seguir. Aqui embaixo eu coloquei algumas tabelas para orientar vocês. E a partir disso ele vai conseguir distribuir os elétrons em subníveis, aliás, em níveis e em subníveis de energia de forma que seja coerente, tudo bem? Então aqui nós temos o diagrama de Linus Pauling e aqui eu tenho algumas tabelas para orientação. A ordem sempre vai ser a seguinte, acompanhe. Eu sempre saio de cima da direita e desço para a esquerda. Volta. Cima da direita, desço para a esquerda. Volta. Cima da direita, desço para a esquerda. Então isso vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e por fim 5f14, 6d10, 7p6. Uma observação. Atualmente a distribuição eletrônica conta também com uma certa oitava camada, tá? Se vocês procurarem na internet, em alguns materiais acadêmicos, né, aparece essa distribuição eletrônica com 8 camadas. Mas o que pra gente importa agora é isso, tudo bem? Então vamos entender agora o subnível. O subnível ele foi criado para que em um mesmo nível existam subníveis de energia que suportam uma quantidade diferente de elétrons. Tudo isso é uma questão energética. Apesar dessa mesma camada, né, segundo o modelo de Bohr, qual que era a ideia? Que cada camada tinha um nível específico de energia e era quantizado. A partir da evolução da mecânica quântica, da própria física quântica, acabou percebendo que cada camada existiam alguns subníveis de energia para comportar determinadas quantidades de elétron. No caso do S, qual é o número máximo de elétrons que ele suporta? Esse subnível S suporta 2 elétrons. Então, no meu subnível eu posso ter quantos elétrons? 1 ou 2. Depende do quê? Da minha distribuição eletrônica. Ou seja, de quantos elétrons eu tenho no meu átomo e através de sua distribuição, se chegar no subnível S como um subnível final, eu vou determinar se é 1 ou 2, vai depender do número. Meu subnível P, número máximo de elétrons, 6. Então eu posso ter quantos elétrons no subnível P? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Meu subnível D, número máximo de elétrons, 10. Então eu posso ter de 1 a 10 elétrons no meu subnível D. 1, 2, 3 até 10. E o meu subnível F cabem 14 elétrons no máximo.
número máximo de elétrons. Então eu posso ter menos. Vai depender da minha distribuição eletrônica. Lembram-se da aula passada que eu falei que se o número de prótons for igual ao número de elétrons, o meu átomo é neutro. Então, se eu forneço para você o número atômico de um átomo neutro, automaticamente é o meu número de elétrons. Tudo bem? E aí é só fazer distribuição eletrônica normalmente. Nós vamos resolver exercícios daqui a pouco que nós temos cátions ou ânions. Aí a distribuição eletrônica ela pode mudar um pouco. Por quê? Quando eu tenho, por exemplo, um cátion, eu vou sempre retirar os elétrons da minha última camada. Acabou os elétrons dessa minha última camada que eu tenho para poder retirar esses elétrons, daí eu tiro do meu último subnível. E assim sucessivamente. No caso do meu ânion, eu ganho elétron. Então o que acaba acontecendo? Eu adiciono no subnível que tiver faltando elétron, ou seja, tenha espaço para comportar mais elétrons, daí eu adiciono os meus elétrons nesse subnível. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui alguns exemplos, por exemplo, do ferro. Que eu tenho ferro 2+, e ferro 3+. Vai evidenciar bem isso que eu estou dizendo. Tudo bem? Aqui eu quis mostrar para vocês a relação direta entre camada, nível e número de elétron por camada. Cada camada vocês aprendem em letras K, L, M, N, O, P e Q. O nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, cada camada recebe um número e esse número é o nível dele. Ou seja, se eu estiver falando, por exemplo, da camada K, eu estou no meu primeiro nível. Na minha camada L, eu estou no meu segundo nível. E assim por diante. Quando nós trabalharmos com tabela periódica, que vai ser a próxima aula, nós vamos denominar esses níveis como períodos. Cada período vai indicar quantas camadas aquela fileira na horizontal tem. Beleza? Então, ó, cada camada ou nível possui um número de elétrons específicos. No caso, a camada K ou nível 1, 2 elétrons. Na segunda camada, que seria a camada L ou nível 2, 8 elétrons. Daí tem 18, 32, 32, 18 e 8. Isso tudo bem. Agora, olha só como a divisão em subníveis quer dizer a mesma coisa, só que agora adaptado para a questão dos subníveis propriamente dito. Então, ó, nível 1, igual eu coloquei aqui, repare, no final eu tenho a mesma quantidade de elétrons que eu coloquei aqui. Só que a diferença é que eu organizei agora em subníveis. Então, por exemplo, na primeira camada minha eu tenho 2 elétrons, mas qual é o meu subnível? S. E cabe quantos elétrons nesse subnível? 2. Nesse caso aqui do meu segundo nível, eu tenho 2 subníveis, o S2 e o P6. O S2 e o P6 é o número máximo de 2 elétrons no S e o número máximo de 6 elétrons no P. Quando você soma isso, dá quanto? 8 elétrons. Só que olha a diferença. Eu tenho 2 no subnível S e 6 no subnível P. Mais pra frente, vocês vão perceber que esses subníveis, eles podem ser desenhados e apresentarem uma certa forma. E essa forma influencia bastante na quantidade de elétrons que cada subnível suporta. No nível 3, eu tenho 3 subníveis e comportam quantos elétrons? 18. Então, ó, são os 18 elétrons dispostos em subníveis, diferentes. Subnível S, 2, subnível P, 6 e subnível D, 10. Quando você soma a quantidade de elétrons que nós temos aqui, dá 18 elétrons. Então olha só que interessante. Eu tenho os meus 18 elétrons distribuídos em subníveis diferentes. Professor, da onde que está vindo essa soma? A minha soma sempre se refere ao número de cima. 2 com mais 6, 8. 2 com mais 6 com mais 10, 18.
2 com mais 6, com mais 10, com mais 14, 32. Então esse número de cima sempre será a quantidade máxima de elétrons que cada subnível suporta. Beleza? Agora eu vou colocar um exemplo aqui na lousa para vocês entenderem como que funciona. Certo? Então eu não vou apagar aqui o meu diagrama, vou apagar aqui do lado, só para vocês verem como que funciona no caso, por exemplo, do ferro. O ferro ele apresenta número atômico igual a 26. E ele apresenta dois tipos de cátion. O ferro 2+, e o ferro 3+. Eu vou colocar as três distribuições eletrônicas, tanto quanto o átomo neutro, que seria esse daqui, como para o meu átomo sem alguns elétrons, ou seja, meu cátion. Vamos lá? Então, olha só, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6. O próximo, 3s2, 3p6, sobe, 3p6. O próximo, 4s2. Agora eu conto quantos elétrons eu tenho para esse átomo neutro. 2 com mais 2, 4 com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Então, o próximo subnível meu qual que é? 3d10. Eu vou colocar os 10 elétrons? Claro que não. Eu só vou colocar a quantidade de elétron que falta, que é menos que 10. Então eu coloco 3d6. Tudo bem? Aqui nós temos a distribuição eletrônica do meu átomo neutro. Presta atenção agora. Subnível mais energético. É esse daqui, o último, sempre. Agora, qual é a minha última camada? 4. Por que eu falo isso? Porque a minha última camada será sempre esse número maior na frente da letra. Esse número maior aqui vai indicar qual é a camada minha. Quanto maior for esse número, maior é o número de camadas que eu tenho, portanto, seria a minha última camada. Ou seja, qual é a minha camada de valência? A quarta camada. Beleza? Agora fazendo a distribuição eletrônica para o meu cátion ferro 2+. Se ele está com 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Nunca eu trabalho com ganho de próton, tá? Ganho de próton, essas coisas que mexem com o núcleo, são reações nucleares. Então, aqui a gente não está trabalhando com isso. Se eu tenho 2 cargas positivas a mais, significa que eu perdi 2 cargas negativas. Ou seja, eu perdi 2 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Agora vocês precisam ficar atentos. Eu perdi 2 elétrons da minha última camada. Então essa camada 4s2 eu não represento. Eu vou representar quem? O meu 3d6. Ou seja, eu perdi os 2 elétrons da minha última camada. Beleza? Agora vamos para o meu ferro 3+. Mesma distribuição eletrônica, só que agora nós temos um detalhe importante. Eu vou perder 3 elétrons. A minha última camada, que é a camada 4, só tem 2. Então eu perco esses 2 elétrons da última camada e agora eu perco 1 elétron do meu último subnível. Então, como é que fica isso? 3d5. Beleza, gente? Vamos para os exercícios agora. Acho que agora vai ficar mais claro para vocês. A distribuição eletrônica é para número grande, que nós vamos trabalhar ali no exercício.
Então isso vai ajudar bastante a treinar essa parte. Beleza? Valeu, gente. Beijo.